A Europa de 1914 era uma tapeçaria magnífica, prestes a se desfiar violentamente. Por trás dos bailes aristocráticos e da fachada de progresso da Belle Époque, o continente funcionava como um gigantesco barril de pólvora, onde cada fio de pavio estava conectado a uma aliança secreta ou a um ego imperial ferido. As grandes potências, movidas por nacionalismo fervoroso e corrida armamentista, observavam-se com desconfiança mútua. O sistema de alianças, desenhado para manter a paz através do medo, criou um cenário onde o menor faísco poderia incendiar o mundo inteiro. Nesse tabuleiro humano, monarcas jogavam com o destino de milhões, ignorando que o solo já estava saturado de ressentimento e sede de expansão imperialista. No coração desse império em declínio, o herdeiro Francisco Ferdinando personificava uma contradição. Para o público, era uma figura rígida e conservadora, símbolo de uma era que muitos desejavam ver cair. No entanto, Ferdinando nutria sonhos de reformas para salvar o império, transformando-o em uma federação onde minorias tivessem voz ativa. Ele era um homem marcado pela solidão do poder, cuja única âncora era seu amor profundo por Sofia. Como ela não pertencia à alta realeza, Sofia era humilhada em Viena, privada de honras. Foi por amor a ela que Ferdinando aceitou a viagem a Sarajevo. Lá, longe dos protocolos da corte, ela poderia finalmente desfilar ao seu lado com a dignidade de uma duquesa soberana perante o povo. Enquanto o casal real viajava com esperança, nas sombras de Sarajevo, o ódio fervilhava. Gavrilo Princip, um jovem consumido pelo nacionalismo sérvio, não via em Ferdinando um reformista, mas o rosto da opressão que esmagava os povos eslavos. Membro da sociedade secreta, Mão Negra, Príncipe e seus companheiros estavam armados com pistolas e bombas, alimentados por um desejo de vingança que transcendia o medo da morte. Para eles, o herdeiro era o alvo perfeito para enviar uma mensagem sangrenta ao mundo e libertar sua pátria do domínio austríaco. O ar na Bósnia estava pesado, carregado com a eletricidade de uma tempestade iminente que ninguém compreendia totalmente. Os avisos de segurança foram insistentes e frequentes. Rumores de atentados circulavam pelos canais diplomáticos, aconselhando o cancelamento imediato da visita. Contudo, Francisco Ferdinando, movido por teimosia ou desejo de agradar à esposa, ignorou cada alerta. Ele acreditava que sua presença física poderia acalmar os ânimos exaltados da região balcânica. A manhã de 28 de junho começou com sol, iluminando o comboio imperial que avançava pelas ruas de Sarajevo. O destino parecia selado quando a primeira tentativa de assassinato ocorreu. Uma bomba foi lançada contra o carro, mas o objeto ricocheteou, explodindo no veículo seguinte e ferindo gravemente vários oficiais da comitiva que acompanhava o herdeiro. O caos tomou conta da avenida, mas o herdeiro e Sofia saíram ilesos do impacto inicial. Em um gesto de coragem e nobreza trágica, Ferdinando não fugiu. Em vez disso, exigiu mudar a rota para visitar os feridos no hospital, querendo demonstrar que não se deixaria intimidar por terroristas. Foi uma decisão nobre, mas carregada de uma ironia cruel que mudaria o curso da humanidade para sempre. Antes de continuarmos esta jornada, pelos momentos que definiram o destino do planeta, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo esta história. A confusão na comunicação entre os motoristas e a escolta levou o comboio a entrar acidentalmente por uma rua errada. Quando o motorista percebeu o equívoco monumental na rua Franz Joseph e tentou engatar a marcha a ré, o motor do pesado automóvel engasgou e parou completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e gélido. O carro ficou estacionado exatamente na frente de uma delicatessen, onde, por um acaso macabro do destino, Gavrilo Princip estava parado, prestes a desistir de sua missão.
Ele olhou para cima e não pôde acreditar. O herdeiro do trono estava ali, vulnerável, a poucos metros de distância, enquanto o motorista lutava freneticamente para reiniciar o veículo que se tornara uma armadilha metálica imóvel e fatal. Príncipe sentiu o peso da pistola em seu bolso e percebeu que a história o chamava. Gavrilo Príncipe mal podia acreditar na sorte macabra que se desenhava diante de seus olhos. O motor do carro imperial tossiu e silenciou, deixando o herdeiro do trono a poucos passos de distância, vulnerável e imóvel na esquina da rua Franz Joseph. O jovem nacionalista, com o coração martelando contra as costelas e a mente nublada por anos de ressentimento, sacou sua pistola Browning. O pânico e a adrenalina turvavam sua visão, mas o destino parecia guiar sua mão trêmula. 2 disparos rasgaram o ar abafado de Sarajevo, mudando o curso da humanidade para sempre. O primeiro projétil atingiu o arquiduque no pescoço. O segundo, destinado ao governador Potiorek, desviou-se e atingiu o abdômen de Sofia. Um silêncio mortal e súbito desceu sobre a multidão, quebrado apenas pelos gritos de horror que se seguiram. Enquanto o sangue manchava o uniforme azul de Francisco Ferdinando e o vestido de seda de sua amada, o herdeiro implorava em um sussurro agonizante: Sofia, querida, não morra, viva pelos nossos filhos. Mas o destino foi implacável. Em poucos minutos, o casal que desafiara as rígidas convenções da corte de Viena por um amor sincero estava morto. Gavrilo Príncipe foi imediatamente cercado e espancado pela multidão antes de ser levado pelas autoridades, mas o estrago estava feito. Com a morte de Ferdinando, a última voz moderada dentro do Império Austro-Húngaro, que ainda buscava uma reforma pacífica para a convivência dos povos, havia sido silenciada. O que restava agora era o vácuo preenchido pelo ódio e pelo desejo de retaliação. A notícia do duplo assassinato viajou como um choque elétrico até Viena. A capital do império, outrora vibrante com suas valsas e cafés, mergulhou em um luto tingido de fúria política. O imperador Francisco José, um homem envelhecido e amargurado por sucessivas tragédias familiares, recebeu a notícia com uma resignação gélida, vendo no atentado uma afronta direta à dignidade da dinastia Habsburgo. No entanto, o que começou como uma dor familiar foi rapidamente sequestrado pelos falcões da guerra no alto comando militar. Para os generais austríacos, a morte de Ferdinando não era apenas um luto a ser guardado, mas a justificativa perfeita e há muito esperada para esmagar a ameaça nacionalista sérvia e reafirmar o domínio imperial nos Balcãs. Nesse cenário de tensão extrema, a Alemanha entrou no jogo com uma promessa que selaria o destino do século XX. O Kaiser Guilherme II, movido por uma lealdade impetuosa ao seu aliado austríaco e pelo desejo de afirmar o poderio germânico, ofereceu à Áustria-Hungria o que a história chamaria de cheque em branco. Berlim garantiu apoio incondicional para qualquer ação que Viena decidisse tomar contra a Sérvia, ignorando imprudentemente que isso poderia arrastar as outras potências europeias para um conflito de proporções globais. O Kaiser acreditava que o czar Nicolau II da Rússia não ousaria intervir para proteger os sérvios se visse a força do exército alemão posicionada por trás dos austríacos. Foi um erro de cálculo monumental que transformou uma disputa regional em uma crise continental sem volta. Enquanto os generais preparavam mapas e cronogramas de ataque, um drama pessoal e angustiante se desenrolava nos bastidores através da tecnologia dos telégrafos. O Kaiser Guilherme e o czar Nicolau II, primos que se tratavam carinhosamente pelos apelidos de Willy e Nick, iniciaram uma troca frenética de mensagens. Nessas missivas privadas, os dois monarcas tentavam encontrar uma saída honrosa que evitasse o massacre iminente de seus súditos. Havia uma humanidade palpável e desesperada naqueles textos. Um reconhecimento tardio
de que ambos estavam presos em uma gigantesca engrenagem de alianças e planos de mobilização que já mal conseguiam controlar. Nick pedia contenção e arbitragem internacional. Willie insistia que a Rússia não deveria interferir na punição austríaca à Sérvia. Eram dois homens tentando segurar as comportas de uma represa que já estava rompendo sob a pressão do orgulho nacionalista e dos pactos militares secretos. A traição final da diplomacia veio na forma de um ultimato enviado à Sérvia no final de julho. O documento foi redigido em Viena com uma precisão cirúrgica, contendo exigências tão humilhantes e intrusivas que eram propositalmente impossíveis de serem aceitas por qualquer nação soberana. O objetivo real não era a paz, mas a provocação de um conflito armado. Quando a Sérvia, em um esforço desesperado para evitar a aniquilação, aceitou quase todos os termos, a Áustria-Hungria declarou a resposta insuficiente e rompeu relações diplomáticas. A máquina de guerra estava agora em movimento perpétuo. As ordens de mobilização começaram a circular pelas capitais europeias, e a poeira das estradas começou a subir sob o peso de canhões e cavalaria. O mundo assistia, paralisado, enquanto o dominó das alianças começava a cair com uma velocidade assustadora. A Rússia, sentindo-se obrigada a proteger seus irmãos eslavos e temendo perder totalmente sua influência estratégica, ordenou a mobilização total de suas gigantescas tropas. Para a Alemanha, esse ato foi interpretado como um movimento de guerra inevitável. O tempo das palavras e dos telegramas entre primos havia acabado. O ultimato alemão à Rússia, exigindo a desmobilização imediata, foi o sinal definitivo de que a paz não era mais uma opção sobre a mesa dos imperadores. A Europa estava diante do abismo, e o primeiro passo para o vazio já havia sido dado, transformando o luto de uma família na agonia de um continente inteiro que se preparava para o combate. Com o ultimato alemão ignorado por São Petersburgo, a gigantesca engrenagem militar, lubrificada por décadas de planos de contingência, entrou em uma rotação frenética e imparável que nenhum diplomata conseguia mais deter. No dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha declarou guerra à Rússia, transformando o temor em uma realidade sangrenta e irreversível. Mas a estratégia germânica, ditada pelo rígido e matemático Plano Schlieffen, exigia uma vitória relâmpago no oeste antes de enfrentar o gigante russo no leste. Para isso, os exércitos do Kaiser precisavam atravessar a Bélgica, uma nação cuja neutralidade era garantida por tratados internacionais solenes. Quando o rei belga recusou corajosamente a passagem das tropas, a invasão que se seguiu tornou-se o ponto de ruptura final para a civilização. O estupro da neutralidade belga não foi apenas uma manobra tática, mas o rasgar violento de um código de honra que ainda mantinha as aparências de uma Europa estável. Em Londres, o gabinete britânico enfrentava um drama ético e político sem precedentes. Durante dias angustiantes, o debate sobre intervir ou permanecer em um isolamento cauteloso dividiu ministros. No entanto, o compromisso histórico de proteger a soberania belga, selado em 1839, pesava agora como uma obrigação sagrada. Quando as botas alemãs finalmente marcharam sobre o solo belga, a Grã-Bretanha enviou seu próprio ultimato, que expirou no silêncio opressor da meia-noite de 4 de agosto. Com a entrada definitiva do poderio britânico no conflito, a guerra deixou de ser uma mera disputa dinástica nos distantes Balcãs para se transformar em um incêndio global que consumiria continentes e oceanos. O clímax emocional dessa mobilização titânica pôde ser sentido nas estações de trem de Paris, Berlim, Viena e Londres. Milhares de jovens soldados, adornados com flores e sorrisos de uma bravura ingênua, despediam-se de suas mães, esposas e filhos sob o som retumbante de hinos patrióticos. Havia uma ilusão coletiva, quase intoxicante, de que a disputa seria breve,
uma aventura gloriosa de verão que terminaria com todos vitoriosos em casa para o Natal. Eles não podiam prever que os campos de trigo logo seriam substituídos pelo cenário apocalíptico das trincheiras, onde o lamaçal profundo e o arame farpado aguardavam para devorar a juventude de um continente. A cavalaria colorida, com suas espadas brilhantes e uniformes ornamentados, estava prestes a colidir frontalmente com o massacre industrializado e impessoal das metralhadoras e da artilharia pesada, mudando para sempre a face do combate moderno. A queda da inocência foi absoluta e impiedosa. O século XIX, com sua fé inabalável no progresso humano e na etiqueta aristocrática, morreu nos primeiros meses de combate. O mundo que Francisco Ferdinando e Sofia habitavam, um mundo de valsas elegantes e impérios majestosos, desmoronou sob o peso de uma tecnologia voltada inteiramente para a destruição em massa. À medida que as semanas se transformavam em meses e o Natal chegava sem a prometida paz, a melancolia tomou o lugar do fervor inicial. Sir Edward Grey, o secretário de Relações Exteriores britânico, resumiu a tragédia ao observar que as luzes estavam se apagando em toda a Europa e que dificilmente seriam vistas acesas novamente por aqueles que ali viviam. O assassinato em Sarajevo havia, de fato, destruído o futuro de milhões e apagado a chama de uma era de ouro que nunca mais retornaria à face da terra. A resolução dessa grande guerra não traria a cura para as feridas abertas, mas sim o terreno fértil para ressentimentos e cicatrizes ainda mais profundos. O fim da era dos czares, kaisers e imperadores deixou um vácuo de poder imenso, logo preenchido por ideologias radicais e novas formas de tirania que o mundo jamais vira. Ao olhar para as ruínas fumegantes de 1918, percebe-se que este conflito titânico não foi o fim de todas as guerras, como muitos profetizavam com esperança. Pelo contrário, a tragédia iniciada em Sarajevo foi apenas o prelúdio sombrio de uma catástrofe ainda maior que já espreitava nas sombras da história, provando que o sangue derramado por Gavrilo Princip continuaria a manchar o solo do mundo por muitas décadas, selando o destino de toda a humanidade sob o peso da inevitabilidade histórica.